programa anterior fizemos uma viagem pelo património cultural, pelas vivências únicas que fazem de Braga um destino imperdível. Uma jornada enriquecedora no coração do norte de Portugal. No programa de hoje, continuamos em Braga. Sabe de onde surgiu o seu nome e qual o verdadeiro símbolo da cidade? Conhece a sua gastronomia? E qual o local mais visitado? Descubra tudo no programa de hoje. Braga é considerada uma das cidades mais antigas do país, pois tem uma história que remota ainda aos tempos pré-romanos. Ao longo dos séculos, a cidade desempenhou um papel significativo, como um importante centro religioso, cultural e político na região. As evidências da sua antiguidade podem ser vistas mesmo em suas ruas, como por exemplo na Rua de São Marcos podemos encontrar uma habitação típica do século XVII e XVIII, a Casa dos Escrivos. E também na arquitetura histórica que ainda hoje caracteriza a cidade. No coração de Braga existe uma praça conhecida por ser um espaço de convívio e lazer, o Largo Carlos Amarante. E parámos aqui em frente ao antigo hospital, não é uma igreja, era um hospital de São Marcos, que hoje em dia também já não é um hospital, mas sim um hotel. E também tem aqui o letreiro a dizer Braga, que é a cidade onde nós estamos. E Cristina, uma coisa que eu ainda não lhe perguntei, o que é que significa Braga, a palavra Braga? Qual é a origem? A origem tem a ver com o povo que existia nesta zona do que é hoje o território português, antes da chegada dos romanos, os Braqui. Portanto, Braqui. Portanto, supostamente, já na época romana, a cidade se chamaria assim porque já existiria um povoado que se dominava tal como o povo Braqui. Okay. O nome depois, na época romana, chamava-se então Brácara, não é? Brácara Augusta, porque o imperador Augusto, que viveu no primeiro século depois de Cristo, depois da nossa era, a filha adotivo de Júlio César, chamava-se Otávio, de seu nome, e levou esta cidade a Civitas. Portanto, as pessoas que viviam na cidade de Braga tinham os mesmos privilégios dos cidadãos romanos de Roma, que era algo muito importante. E você sabia que o nome Braga veio da tribo ainda pré-romana Braqui? Falando aqui ainda nesta cidade, sempre ouvimos dizer que Braga é a cidade mais antiga de Portugal. Isto é mito? É verdade? Não, é um mito porque existem cidades com fundações anteriores à chegada dos romanos, especialmente da época fenícia, portanto, daquela do Aníbal, no século V a.C., na altura das Guerras Púnicas. Portanto, existem cidades com fundação anterior à chegada dos romanos, mas foi uma cidade muito importante na época romana, especialmente depois da nossa era, portanto, depois do nascimento de Cristo. Basta atentar ao facto de aqui da cidade de Brácara Augusta passarem 5 vias romanas, entre elas havia 16, havia 17 e havia 19, o que era muito importante. Não havia mais nenhuma cidade romana onde passassem tantas vias romanas, sabe que havia uma grande rede de vias romanas que ligava todas as províncias do Império à cidade de Roma. E mesmo cidades importantes, como hoje em dia é Évora ou Beja, não tinham tantas vias a cruzá-la como aqui Braga, o que atesta da importância da cidade de Braga para o Império Romano. Portanto, Braga não é a cidade mais antiga de Portugal, mas é uma das mais antigas.
É uma das mais antigas e certamente uma das mais importantes durante o Império Romano. Ainda junto aqui ao antigo Hospital de São Marcos, temos aqui uma igreja que está mesmo por trás de nós e esta é a segunda igreja mais importante de Braga, claro que fica logo a seguir à Catedral de Braga. E porquê é que ela é assim tão importante, Cristina? Sim, de facto é uma das igrejas mais importantes, a igreja de Santa Cruz, porque muito do culto de Braga é o culto a Nosso Senhor Jesus Cristo e, como todos sabemos, dentro da religião cristã, é um momento mais importante da vida de Cristo, não é a sua vida, é aquilo que acontece depois da sua morte. A ressurreição é aquilo que nos vai fazer renascer para a vida que importa, que é aquela depois da nossa vida terrena. Portanto, é isso que se cultua nesta igreja, esta passagem da nossa vida terrena à vida para além da terra, que é a vida mais importante depois da ressurreição de Cristo. Aqui esta igreja também é visitável, pode-se entrar, é magnífica e tem no exterior os símbolos da paixão de Cristo. Aqui junto a nós, por cima destas 4 colunas, existe um travejamento e conseguimos ver, enfim, os martelos, as tenazes, a coroa de espinhos, os chicotes, os pregos, não é? Portanto, todos os elementos que anunciam a crucificação de Jesus Cristo. Então vemos a cruz ao meio da Igreja de Santa Cruz e depois, enfim, a sua ressurreição. Uma igreja muito importante para os fiéis portugueses e não só. Bastante próximo ao Largo Carlos Amarante, encontra-se outro monumento da cidade, a Capela dos Coimbras, classificada como imóvel de interesse público desde 1910. Foi construída na primeira metade do século XVI por ordem do infante Dom João de Coimbra, também conhecido por João de Portugal, onde mesmo ao lado vemos a sua antiga residência que conserva elementos manuelinos. Sendo um edifício bastante antigo, a capela é visitável? A capela é visitável e pode subir à torre. E como a cidade de Braga é relativamente plana, ao contrário da maioria das cidades portuguesas que estão lá no alto, esta é relativamente plana. Quando sobe esta torre tem-se uma vista muito agradável do centro da cidade, vê-se a catedral de cima, é muito interessante a capela e também vale a pena entrar por causa da vista. E o palacete? Palacete, não. O palacete faz parte agora de uma fundação, normalmente não se pode entrar, pode-se entrar nos jardins, mas o que vale mesmo a pena é a capela. Você pode fazer como nós, passa ao lado, aprecia a vista e se tiver um tempinho suba também até lá de cima para ver a vista de Braga. Mas como nós já lançámos o drone e já vimos a vista belíssima aqui de Braga, vamos continuar e vamos ver ainda os jardins aqui de Braga que são mesmo espetaculares. Caminhar pelas ruas de Braga, você será envolvido pela arquitetura magnífica que mistura o antigo e o moderno. Para além disso, ainda pode encontrar natureza mesmo no meio da cidade. O Jardim de Santa Bárbara é um dos espaços mais coloridos e visitados da cidade. Encontramos-nos no Jardim de Santa Bárbara, que é um jardim belíssimo, diria até um dos mais bonitos do nosso país, e dizem que isto é o símbolo de Braga, da cidade de Braga. É, Cristina? Ina, quando pensamos em Braga, pensamos logo em 3 Neste coisas de jardim. certeza, sim. Na sede de Braga, no Bom Jesus do Monte e no Jardim de Santa Bárbara. Que é este onde nós estamos. Porque é icónico, é lindo, os jardineiros da Câmara Municipal não se poupam esforços, tem sempre flores. Inverno, se ficar em janeiro, inverno, verão, outono,
primavera, sempre florido, sempre com este cheiro magnífico. Que a gente não consegue passar, mas a gente sente. Se você vier cá, certamente também vai logo sentir. Sim. Cheiro a flores. E Santa Bárbara não porque seja uma santa especial aqui de Braga, porque o santo padroeiro até é São Geraldo. Normalmente as pessoas nem sabem, pensam que é São João Batista, por celebrarem o dia, mas o dia oficial é o dia 5 de dezembro, o dia de São Geraldo. Mas Santa Bárbara, enfim, era a santa padroeira das tempestades e das grandes trovões, e as pessoas tinham muito medo, então era uma santa muito venerada na Idade Média. E, de facto, Santa Bárbara ou São Geraldo ou São João, o jardim é lindo. É impecável. E É ali ao lindo. fundo, os arcos têm alguma função ou é decoração? Não, pertenciam ao antigo palácio do episcopal, onde residia o Sr. Arcebispo de Braga, antes de se mudar para o que é hoje em dia o Palácio Episcopal Novo. Este edifício pertence agora à Universidade do Minho, mas este fazia parte do antigo Palácio Episcopal e é uma ruína neste momento, mas os arcos ficam bem. Portanto, se você vier a Braga, leve uma câmara fotográfica, ou mesmo com o seu telemóvel, não é? Tire fotos aqui, combine sessões fotográficas, seja com a família, seja com o seu esposo ou esposa, neste caso, ou os namorados. Isto é incrível, principalmente talvez para as fotografias de casamento, não é? Um casal de noivos aqui com um castelo de fundo, com estas flores, melhor não podia ser. Você que só chegou agora, estamos numa das cidades mais antigas de Portugal, a cidade de Braga. O seu nome veio da tribo ainda pré-romana Braqui, que aqui habitou. Para além de vários monumentos no coração da cidade, ainda pode encontrar um refúgio colorido, o famoso Jardim de Santa Bárbara. Mas ainda tem muito por descobrir. Fique connosco! Onde vamos agora? Vamos passar pela praça do município em direção ao Arco da Porta Nova. Na praça do município fica a Câmara Municipal. Você sabia que em tempos antigos esta praça já foi um campo de touros? Hoje podemos afirmar que a praça se transformou numa referência do estilo barroco em Portugal. E se você vem visitar Braga, você para entrar no centro histórico certamente irá passar pelo Arco da Porta Nova, que é este arco aqui atrás de nós neste caso acabámos de sair, que é um arco que é o símbolo aqui da cidade de Braga, não é assim, Cristina? Verdade, é o logótipo da Câmara Municipal de Braga, é o Arco da Porta Nova, sendo que se é da Porta Nova deveria existir uma porta velha, não é? As portas velhas são aquelas portas medievais ali mais junto ao núcleo antigo da cidade. Depois foi construído um arco novo onde as pessoas pagavam para entrar nas cidades. Porque pagava-se para entrar nas cidades, pagava-se portagem, exatamente. Portanto, aqui no Arco da Porta Nova vemos o brasão, não é, de Portugal, com a coroa portuguesa, as armas, mas também aqueles burloques do lado esquerdo e do lado direito que simbolizam o arcebispado. Portanto, esta conjugação entre as armas reais e as armas eclesiásticas do Arcebispado de Braga. E sim, é uma porta magnífica, o símbolo da cidade de Braga neste momento. Portanto, se você entrar aqui na cidade de Braga, vai logo ver o símbolo da cidade, o Arco da Porta Nova, e não tem que pagar nenhuma portagem, não se preocupe. E você, sabia que o Arco da Porta Nova é o símbolo de Braga? Nas grandes cidades é comum encontrar diversas lojas de souvenirs. Em Braga destaca-se uma figura bastante característica. O que será?
Bom, o faricoco era a pessoa que ia à frente das procissões, a rodar a sua matraca para chamar os fiéis para a procissão. Normalmente eram penitentes, portanto, pessoas que queriam penitenciar de pecados e para não serem reconhecidos, então vestiam-se como um carrasco, como disse, de forma a não serem reconhecidos, mas estavam a fazer penitência. Depois havia aqueles que estavam a alumiar o caminho, os fogaréus, que utilizavam pinhas, portanto, alguém ia na procissão com as pinhas dentro de um cestinho, e medieval, não é? Depois eram postas aqui para alumiar o caminho, depois só a quem é, porque as procissões são de noite. Não é? Portanto, este tinha primeiro, depois vinha estes, depois vinham estes e depois é que vinham as pessoas. Então estes tinham lado a lado? Normalmente sim. E depois é que vinham os da procissão, enfim, as pessoas que se juntavam ao cortejo processional durante a Sexta-feira Santa na Via Dolorosa. Que ainda ocorre, não é? Que ainda Hoje ocorre. em dia. Ainda ocorre. Pronto, aqui está um souvenir de Braga. Depois desta caminhada pelo centro histórico de Braga, que tal conhecermos a gastronomia da região? Parece-me uma ótima ideia. Estamos dentro do restaurante O Gato do Rio, aqui em Braga, e pedimos pratos típicos da região de Braga. E vamos começar pelo prato do peixe, que é este aqui, que a Cristina vai explicar um bocadinho aqui do que é que ele é composto e porque é que ele é um prato regional de Braga. É um prato regional de Braga porque foi primeiro confeccionado para um restaurante chamado a Narcisa, chama-se também Bacalhau à Narcisa, mas também é conhecido, como disse muito bem, como Bacalhau à Braga, que é um prato que eu faço muitas vezes em casa. O bacalhau é frito e leva uma cebolada e batatinhas fritas, tem que ser fritas no mesmo óleo onde se fritou, ou azeite, onde se fritou o bacalhau, faz bastante regadinho com azeite. E depois temos os pratos de carne, não é? E a seguir agora vamos para o prato de carne, então é o bacalhau à Braga, e ali parecem-me rojões. Rojões, que não é um prato só tradicional de Braga, de facto é um prato tradicional da zona onde estamos implantados, que é o Minho. Rojões, e depois podem ou não ser servidos com o prato que está debaixo, exato, que são papas de sarrabulho. Também muito, é mais um prato de inverno, mas também é muito comum aqui nesta região do norte, a região do Minho, é farinha de milho com várias carnes, frango, sangue de porco, chouriço e, enfim, bastante pesado, mas muito saboroso. Muito bem, ficamos aqui a conhecer 2 pratos típicos, ou 3 neste caso, contando com as papas de serrabulho, os rojões e o bacalhau à Narcisa. Sim. E, olha, se sente um vazio na sua vida, coma, porque isso deve ser fome e é isso mesmo que nós vamos fazer agora. Bom apetite! Isto é o do peixe, este faca é do peixe, com o meu bacalhau. Então vá. E para terminar aqui a nossa refeição, que foi super deliciosa, veio a sobremesa, que também é aqui da região de Braga. É uma sobremesa bem típica, é um pudim, mas tem um nome assim diferente, que se chama, Cristina? Abade de Priscos. Abade de Priscos. Demorou até conseguir ter este nome. Sim. E porquê este nome? Porque foi mesmo pensada pelo abade, portanto o prior, de Priscos, que é uma freguesia, uma paróquia na cidade perto de Braga. Portanto, este senhor, pelos vistos, era um exímio cozinheiro, ele pensou em variedíssimas sobremesas. Esta é das poucas, ou mesmo a única, que transpareceu para fora. Porquê? Porque foi pedido ao abade de Priscos, do qual já tinha muita fama de excelente doceiro, pela Igreja dos Congregados aqui de Braga, onde funcionava o magistério primário feminino. Portanto, era uma escola para professoras do ensino primário, e elas tinham que saber cozinhar, como boas meninas que eram, e então pediram ao abade para pelo menos uma receita doar à escola para poder ensinar às meninas, e ele deu esta receita. É muito difícil de fazer, leva imensas gemas de ovos. Tem também um segredo, que necessitamos de um bom tocinho de presunto,
para fazer um bom pudim abate de priscos. E, enfim, para quem seja goloso, é do melhor que pode oferecer em Braga. Portanto, mais uma receita aqui típica portuguesa que veio também das igrejas, não é? Sim. Ou seja, não é só o doce de ovo, o típico doce de ovo, mas também até este pudim, não é? Sim. Que por acaso tem também canela. tem ovo, não é? Sim, tem. Tem canela, que também é muito importante. Nem sempre temos canela, porque canela é um ingrediente bastante caro, mas o interessante deste pudim é, de facto, também ter sido feito com carne, portanto, porque integra o toucinho de presunto na receita original. Se você é guloso tal como eu, não deixe de provar o pudim abade de priscos. Se já ouviu falar de Braga, esta escadaria icónica é-lhe familiar. Sabe do que se trata? E agora encontramos-nos no Monte Espinho, em frente à entrada que vai dar ao Santuário do Bom Jesus. E Cristina, eu sei que isto tem imensas escadas, qual a simbologia deste escadório? E a ideia do Sr. Arcebispo de Braga, Dom Rodrigo Moura Teles, seria elevar os peregrinos para o topo deste monte, onde já existia uma pequena ermida até no século XIV e de certeza no século XVI, onde tinha já um pequeno santuário dedicado à Santa Cruz, de forma a recriar o percurso que Nosso Senhor Jesus Cristo efetuou no último dia da sua vida, a chamada Sexta-feira Santa, a chamada Via Dolorosa. E por ser uma via dolorosa e por expiação dos nossos pecados, como forma de dificultar o acesso àquele monte, foi pensado em conceber este escadório de forma a ser, de facto, uma peregrinação dolorosa. Ela não foi toda feita de uma vez, o início realmente é aqui, 1723, existem vários patamares, existem 3 lanços. Aqui na primeira fase, então sim, vamos ver capelas dedicadas à última ceia, portanto ao último dia da vida de Cristo. Depois existem outros 2 lanços, aqueles mais conhecidos, onde temos os patamares dos 5 sentidos e então antes de entrar na Basílica, o patamar das 3 virtudes teologais, a fé, esperança e caridade. Portanto, é todo um percurso que nos leva à remissão dos nossos pecados. E sabe quantos degraus é que tem agora até à segunda etapa? Eu já os contei várias vezes. Umas vezes é 576, outras vezes é 573, outras vezes é 571, nunca acerto com o número. Mas até a segunda etapa ou até ao santuário? Até mesmo lá acima ao santuário, sim, sim. E a segunda etapa fica mais ou menos a meio? Sim, pouco menos de meio. Pouco menos de meio. Vamos lá então subir isto. Vamos a gente subir. consegue, a gente consegue. Para alguns, um lugar de peregrinação, para outros, um lugar turístico. O que é certo é que ilustra episódios finais da vida de Jesus na Terra antes da sua ressurreição. No próximo programa, continuamos em Braga, num dos seus lugares mais conhecidos, a escadaria do Bom Jesus do Monte. Afinal, o que faz deste lugar ser tão visitado? E do norte do país, vamos até à antiga capital do Algarve, a cidade de Silves, uma importante cidade muçulmana que esteve quase 5 séculos em domínio árabe. Quer saber mais? Não perca!